Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Manual de História da Igreja. É publicado pela editora Loyola, uma publicação aí de 2024. Então ele vai se propor falar sobre a Antiguidade Cristã, esse volume 1, né? Das origens da Igreja, divergência entre Oriente e Ocidente, séculos I ao século V. Então é muito interessante que ele traz uma bibliografia, principalmente italiana, né. Normalmente, você pega um Crossan, James Dunn, Richard Bauckham, né, não cita literatura italiana, então é uma outra abertura, né, para outra ramo de pesquisa, então é interessante por causa disso, né. Então ele vai falar aqui na página 63. A pesquisa em torno das origens cristãs é hoje de particular complexidade, em razão da natureza das fontes. Parece coerente com as fontes distinguir pelo menos dois aspectos: a pluralidade, que caracteriza as origens cristãs, e, quando do nascimento do cristianismo, da sua proposta como fenômeno novo no quadro das experiências religiosas da época. São duas tendências que a historiografia destaca. Sob o primeiro aspecto da pluralidade, registra-se um consenso crescente dos estudos do acordo em reconhecer ao cristianismo das origens uma pluralidade de expressões. Tá? Então ele destaca essa característica, tá? Na página 66, o cristianismo dos inícios apresenta-se no primeiro momento como um arquipélago de pequenas comunidades disseminadas no mundo mediterrâneo. Assim atestam o epistolário de Paulo e a primeira história das origens cristãs, que tem o nome de Atos dos Apóstolos de Lucas. Assim parecia também Irineu no final do século II, né, encontra Heresias 1, 10, 1. Há igrejas, frutos da semente da palavra anunciada, disseminadas em toda a ecúmena, todas vinculadas ao único querigma transmitido pelos apóstolos, mas aceita na variedade das línguas e suscetível a diferentes níveis de compreensão. Então, veja, existe uma unidade, mas isso, quando se expressa nas comunidades, pode dar origem a diferentes níveis de compreensão. Tá? Aí vem aqui, a alcunha de cristão surge pela primeira vez no plural nos Atos de Lucas, 11:26, e nas Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo, capítulo 18, 63. No singular, em 1 Pedro 4,16 e na Didaquê 12:4. O substantivo cristianismos aparece no epistolário de Enácio de Antioquia, Romanos 3:1. O termo marca referência a Jesus Cristo como determinante para a autoconsciência do grupo. Então, o termo cristianismo já vai ser um termo já posterior, que vai aparecer já em, em Inácio, né? Vamos então pular aqui para a página 74, onde ele fala da Igreja de Roma. Pelo fim dos anos 50, Paulo pode enviar uma carta de grande importância à comunidade cristã de Roma. A detalhada saudação com as quais a carta termina dão a entender que o apóstolo tem conhecimento de pelo menos 5 grupos de cristãos presentes na capital do império, indicados pela casa onde ocorriam as assembleias. Pelo menos são 5 grupos de saudações que ele faz. Se a informação de Suetônio, em Vida de Cláudio 25, sobre tumultos de judeus em Roma, nos anos 40, em razão de Crestus, deve ser entendida como é provável em relação a Jesus Cristo, pode-se com razão afirmar que as origens da Igreja de Roma devem ser reconhecidas dentro de grupos judaicos ali presentes. O testemunho tardio de Ambrosiaster, segundo o qual em Roma, judeus que se tornaram crentes ensinaram os romanos a conservar a lei, embora professando Cristo, isso está em Comentários aos Romanos, prólogo 2, pode ser uma confirmação disso. De resto, a chegada de Paulo a Roma, segundo a narrativa dos Atos, coincide com uma tentativa de diálogo com os notáveis dos judeus, por parte do apóstolo, interessado em lhes explicar a razão de sua prisão e ainda mais convencê-lo a respeito de Jesus. Atos 28 e 23. Uma vez que a notícia de Tácito sobre a repressão anticristã de Nero, Anais 15:44, dá bem a entender a nítida identificação dos cristãos em relação aos judeus,
deve-se concluir que, em meados dos anos 60, a distinção entre os dois grupos, judeus e cristãos, é agora nítida a quem os vê de fora. A carta escrita pela Igreja de Roma aos cristãos de Corinto, sob o nome de Clemente, no final do século I, contém pelo menos 3 dados importantes para a comunidade de Roma. Informa que a morte de Pedro e Paulo dá a entender seu enraizamento na tradição de Israel mediante notável recurso à Bíblia hebraica segundo a 70. Mostra a consciência da corresponsabilidade que habita as igrejas, né? Porque Roma está escrevendo a Corinto, né? Sendo que cada uma um enraizamento territorial da única igreja. Assim atesta o endereçamento no qual a igreja que vive peregrina em Roma dirige-se à igreja de Deus que vive peregrina em Corinto. Então aqui ele está falando sobre a igreja de Roma. Depois ele fala na carta de Inácio, no século II, a igreja que no lugar da cidade dos romanos preside na caridade. Assim, no final do século I, a igreja de Roma já se caracteriza pelos seguintes elementos. Pelo menos, seu enraizamento na herança judaica, a presença e o martírio de Pedro e Paulo na cidade, sintoma de dificuldades com o mundo do império. A sua decisão de falar para a salvaguarda da concórdia de uma igreja em dificuldade, a igreja de Corinto. Então, a igreja de Roma remonta então já antes dos anos 50, né? Dando a entender pela carta de Paulo, né? Seria até anterior a isso. Depois aí ele vai falar na página 80 da revolta de Bar Kokhba, lá em Jerusalém, e vai falar do diálogo com Trífon, escrito pelo Justino. Se como é provável, página 80, se como é provável de diálogo de Justino com Trífon reflete fatos e determinações amadurecidas durante a Segunda Guerra Judaica ou como consequências imediatas dela, podemos concluir que, por volta dos anos 130 a 150, acontece o estranhamento doloroso entre judeus e cristãos. Então, esse estranhamento já aparece ali, então, em Justino. Referindo-se a deliberações da sinagoga, Justino refere a uma avaliação do movimento cristão como seita herética e ímpia. Diálogos com Trífon 17. Então, os judeus já consideravam os cristãos, e ali já chamando de cristianismo, Inácio, né, como uma seita herética. E, além disso, mostra estar a par de uma proibição de contatos com os cristãos, Diálogo 38, e de ação voltada a desacreditar o nome de Jesus, ou seja, negar a messianidade dele, como base nas Escrituras. É possível que a revolta antirromana, promovida por Bar Kokhba, tenha dado ocasião a hostilidades contra cristãos, a ponto de concorrer para condenações à morte em seus confrontos. Então, ele sugere que Inácio ali está dialogando com esse contexto aí de pós-revolta de Bar Kokhba. Tá? Em 81, ele vai falar sobre uma carta de Tertuliano, Apologético 5.2, em que ele diz que o nome cristão teria perdido logo a possibilidade de ser aceito como religião legítima, devido a uma negativa dada pelo Senado a um comunicado de Tibério. Então, Tibério teria encaminhado ao Senado um documento acerca dos cristãos, segundo o Tertuliano, né? Que, porém, teria sido favorável pelo imperador, né? E que teria ameaçado de castigo as acusações contra os cristãos. Com efeito, a fé cristã era tal que não podia encontrar espaço apropriado no panteão romano, por isso que foi negada pelo Senado. Então ele dá como entender como essa documentação Tertuliano como verdadeira, né? Ele não problematiza, mas é bastante crítica essa informação do Tertuliano, porque a gente não tem isso por outros autores. Ou seja, tudo indica que não havia essa comunicação de Tibério, né? A gente não tem vestígios dessa comunicação de Tibério. E depois ele fala aqui na página 84 sobre a igreja doméstica, né? Que a igreja não tinha um prédio próprio, né? Era doméstica. Então ele dá evidências disso, né? As cartas de Paulo contêm várias vezes agradecimentos e saudações a quem hospeda a comunidade na sua própria casa. Está em Coríntios 16:19 e Romanos 16:3.
Colossenses 4,15 também. A carta Filemon trata de um problema surgido entre o membro da casa, o escravizado Onésimo, e a comunidade cristã que ali se formara. Tá? Interrogado sobre o lugar das reuniões dos cristãos, Justino responde que eles não têm lugar específico, porque Deus dos cristãos enche o céu e a terra, mas indica que a habitação na casa de um certo Mirtino, junto ao balneário de Timiotino, como lugar de reunião. Está em Atos do Martírio. Pode-se incluir entre os fatores que contribuíram para o surgimento da figura do bispo a necessidade de ligação entre as comunidades cristãs que se reúnem nas casas numa mesma cidade. Então ele destaca esse aspecto doméstico aqui das igrejas, das primeiras igrejas. Muito obrigado, então.